então, aos amigos encarnados e aos desencarnados aqui presentes, hoje a proposta seria falar sobre transição e regeneração. A definição da palavra transição significa passagem de um lugar para o outro, uma transição, de um estado para o outro e de uma condição para outra. Essa é a definição segundo o dicionário. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, Kardec nos ensina, através do capítulo Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai, que as diferenças entre os mundos, quanto ao seu adiantamento ou seu atraso, deve-se em função dos próprios habitantes. Ou seja, não é a Terra, não é um mundo que é atrasado ou é adiantado. Ele é a mesma coisa criado pela divindade. O que os faz ser melhor ou não melhor seriam os seus habitantes. Temos os mundos como a Terra, de prova e expiação, temos os mundos inferiores, física e moralmente, que é só de vida material. Temos os mundos primitivos, com as primeiras encarnações da alma, temos os mundos regeneradores, em que há uma necessidade obrigatória da expiação das almas, mas sempre haverá oportunidade de ajuda da espiritualidade. Os mundos felizes e os mundos celestes. Os felizes ainda têm o mal, mas o bem continua superando. E tem os celestes, que são espíritos de alta envergadura, que não há mal nenhum. Este é o nosso objetivo. O período de transição, já que transição é passagem de um lugar para o outro, de um estado para o outro, de uma condição para o outro, então esse período será quando, no caso, o nosso planeta, ou os planetas em si, passarem por um impulsionamento de um estado para o outro, saindo do nível de uma consciência com uma dimensão para um outro nível de uma consciência mais evoluída. Essa transição que tem que ocorrer para haver essa mudança de consciência é a transição através da moral, levando a mudança de comportamento, trazendo novas ideias de justiça, do dever, da ordem, do amor. E acontece, essa transição com tudo isso acontece, porque é uma passagem de uma condição para outra ao longo das sucessivas reencarnações que nos são imputadas, fazendo com que as nossas imperfeições sejam eliminadas, levando o que? A uma reflexão e fazendo com que façamos com essa reflexão de que precisamos mudar um crescimento de ideias da ética, ideias da responsabilidade, ocasionando a mudança, então, levando a mudança de uma consciência espiritual. E quando todos nós nos propusermos a fazer essa mudança, quando todos nós tivermos esse interesse em fazer essa mudança, acontecerá então essa transformação, essa transição, que vai ser leve quando todos, individualmente e no grupo, vai ser leve, mas para aqueles que se rebelarem, se revoltarem, não vai ser tão leve. E assim, conseguiremos sair da terceira dimensão, que é a dimensão em que nós estamos vivendo na Terra, como própria expiação, e iremos por uma dimensão mais elevada. Essa terceira dimensão está ligada com o nosso cognitivo de nos relacionar com o outro, com o ambiente, através do comprimento, altura e profundidade. Então, o que a gente vê, o que a gente toca e o que a gente sente é o que nós acreditamos. E, em função disso, nós nos comportamos. Então, quando isso começar a mudar, que nós não podemos só nos relacionar, eu não estou vendo, eu não acredito, eu não estou ouvindo, não pode ser verdade, é coisa do outro, que eu ouvi alguma coisa e me dizer, não, isso não pode ser. Então, enquanto eu acreditar que
Eu preciso ouvir sabendo quem está me falando, ver sabendo quem está me falando e vendo quem está me falando. Se eu não fizer isso, eu não saio dessa dimensão. Por quê? Porque eu não vou mudar meu plano de consciência espiritual para o espiritual. Santo Agostinho nos trouxe que a Terra tem um grande número de almas inteligentes, com conceitos até de progresso, mas infelizmente com muitos vícios que levam à imperfeição moral. Então, o que nós precisamos? Espiar essas nossas faltas. Acabamos sendo obrigados a espiar essas faltas num trabalho penoso e sofrido, para a gente sentir na pele, até sermos merecedores de alcançar, por essas várias reencarnações, os mundos ditosos, os mundos celestes, que são os mundos que nos foram prometidos. Infelizmente, o planeta está em crise, porque nós estamos em crise. E por que isso está acontecendo? Porque nós perdemos o endereço de Deus. Nós vivemos no hoje, nós vivemos no consumismo, nós vivemos no acúmulo de bens materiais, mas com isso tudo, quando nos apresentam tribulações, nós precisamos sofrer essas tribulações de uma maneira tão sentida para que a gente possa cair na real, e às vezes não dá tempo numa mesma vida, precisamos ir a outras vidas, para que possamos então acelerar essa velocidade de conscientização. E essas tribulações nos sacodem, nos fazem ver que precisamos acelerar essa mudança de comportamento. Então, a Terra, como outros mundos de expiação, prova e expiação, não somos só nós que temos essa pecha de sermos assim, passa a ser um exílio para os rebeldes à lei de Deus e serão, então, estimulados na luta para poder vencer isso aí, para poder fazer essa transição de condição, transição de estado. Ele vai precisar ser estimulado por ele mesmo, pelo querer mudar, na luta contra a maldade dos irmãos de caminhada. Primeira coisa, a inveja, a injustiça, a mágoa, o ódio, o ressentimento. Então, tudo isso que o outro nos traz, nós precisamos vencer. E a segunda coisa é vencer as intempéries que a natureza nos traz e que nos leva a grandes problemas, perdas de casa, perdas de tudo, aí a parte material, onde nós precisamos arregaçar a manga e continuar a trabalhar. Por quê? Isso vai fazer com que haja um crescimento das nossas qualidades intelectuais, porque nós vamos precisar trabalhar, estudar, vamos precisar arranjar jeito de modificar o rio, o terreno. Então, vamos precisar fazer alguma coisa para sobreviver, como também vamos precisar modificar os sentimentos do coração. Então, Deus nos traz esses empecilhos, Deus nos mostra esses reveses para que a gente possa, como forma de nos livrar da nossa rebeldia. Então, essas coisas difíceis, essa transição do difícil para o não difícil, é uma forma de nós nos conscientizarmos de uma condição espiritual. Então, como é que nós vamos fazer essa regeneração? Quando é que nós vamos entender essa regeneração de verdade? Quando nós aceitarmos definitivamente as leis divinas, quando não nos rebelarmos contra ela, quando os nossos desejos forem ordenados, quando os nossos vícios forem controlados, quando os nossos sentimentos negativos forem ponderados, vamos tê-los. Nós vamos aprender a lidar, a controlar, a saber aonde não devemos usá-los, a nos penitenciar, porque eles vão nos levar ao desequilíbrio.
porque esses sentimentos vão nos escravizar. Nós precisamos, com essa aceitação das leis divinas, fazer com que o nosso coração não seja mais calado. Nós precisamos ter palavras de sentimento, não palavras de materialidade, de sentimento. Caridade através das palavras. Então, o nosso coração não será mais calado. A inveja não vai mais nos torturar. E o ódio não vai nos asfixiar. E aí nós vamos ter o amor totalmente estampado em nossa fisionomia. E com isso tudo, nós vamos conseguir a equidade nas nossas relações sociais. Vamos lidar com as relações sociais com todos de igual para igual. Porque nós vamos estar entrando naquela regeneração através da transição, que é a mudança de um estado para o outro. Mas como nada é perfeito e nós ainda somos seres humanos, mesmo já tendo melhorado bastante, já não estamos tão engatinhando, apesar de muitos estarem ainda, mas a grande maioria de nós não está, e aqueles que, como nós, seguem a doutrina, ainda temos em nós o mal. Infelizmente, o mau pensamento, o mau sentimento, o mau ato ainda está em nós. Mesmo que nós não sejamos mal, mas as situações nos levam ao mal, nos levam a produzir o mal através do pensamento, sentimento e ato. Então, nós precisamos o quê? Ser fortes no caminho do bem. Nós precisamos evitar sucumbir, porque fatalmente vamos passar por novas provas e novas provas terrenas e provas de expiação. Então, a regeneração acontecerá quando, pela busca da espiritualização, pela superação das dores e pela construção de uma nova sociedade, as consciências sairão do período da treva, da terceira dimensão, que nós nos encontramos agora, e conseguiremos ir para a luz, que é a quinta dimensão. E aí, finalmente, estaremos num processo de regeneração, indo em busca da regeneração. Nós nos regeneramos porque estamos saindo, fazendo essa transição, e talvez com isso fazer com que a Terra passe para um mundo de regeneração. Um mundo regenerador, em que vai haver estímulo a cada vez mais a se libertar, estímulo pela espiritualidade, que vai vir sabendo que nós estamos com o intuito de crescer, de melhorar espiritualmente. E aí nós iremos então passar para a quinta dimensão. Olha que pulo, que salto que nós vamos dar. Quando então vamos ter um nível de consciência superior, que se une pela força universal, o amor. E isso, quando nós tivermos essa consciência, quando nós tivermos essa espiritualização na nossa consciência e vamos buscar o autoconhecimento, nós vamos viver harmoniosamente e vamos viver em plenitude. Então, nós precisamos começar já com as mudanças de comportamento, com as mudanças de pensamento, com a melhora nos relacionamentos no grupo, em qualquer grupo ao qual nos relacionamos, para que nós possamos ser dignos daquilo que nos foi prometido, o mundo celeste, o mundo dos anjos. Mas para isso precisaremos passar pela nossa conscientização da mudança espiritual, onde só o ver, o ter, o pegar não é mais o válido. Precisamos com isso nos conscientizar da necessidade da mudança espiritual para podermos então ter direito a essa ascensão em termos de mundo, em termos de orbe. Sairemos de como nós estamos, ou voltaremos, mas a nossa terra não estará mais com essa pecha de prova e expiação, essa coisa ruim, porque aqueles que não se integrarem
A regeneração, aqueles que não estão mais interessados em ouvir, porque acreditam que não tem o depois, porque acreditam que não acreditam, porque acreditam, não acreditam em Deus, porque acham que não tem o depois da morte, tudo acaba. Então, eles vão perder o direito a essa regeneração. E é o que a regeneração pode nos trazer, que é a ajuda do mundo superior, para nos aguentar, para nos não deixar desanimar, para a gente não sucumbir, porque eles sabem o que nós estamos tentando. Então, nós precisamos mudar essa consciência de material, de saber que o que eu vejo, o que eu sinto, o que eu pego é que é o verdadeiro, para uma consciência espiritual, em que eu não preciso ver, mas eu acredito que exista, que possa vir me dar força, porque eu intuo, porque eu recebo através dos pensamentos e posso fazer a mudança do meu caminhar através disso aí. Então, precisamos começar já. E com isso, eu convido a todos, sigam meus bons. Certo? Muito obrigada. Nós que te agradecemos, Ana Maria, Muito obrigada. pela pesquisa, pelas palavras, pelo incentivo e pela puxada de orelha. Para todos nós, pode Para todos nós. Para todos nós. Para A minha começar, primeira começou ali no minuto. Quem começar, continuar, e para quem não começou ainda, buscar. Isso aí. Então, muito obrigado, que Deus te abençoe. Muito obrigada. Agora vamos fazer a nossa prece de encerramento e, posterior, passamos ao passe. Mestre Jesus, muito obrigado. Muito obrigado por essas palavras trazidas pela nossa irmã, que nos faz refletir sobre esse momento que estamos vivendo e nos traz a esperança de um planeta melhor no futuro. Obrigado, Senhor.